Você já se sentiu tão rejeitada que acreditou que Deus nunca olharia para você? Essa era a história de uma mulher sem nome, conhecida apenas como a Samaritana. Alguém que a sociedade havia descartado, mas que o próprio Jesus escolheu encontrar. Ela não era uma rainha, nem uma profetisa. Era uma mulher cansada, ferida e julgada. Todos os dias ia buscar água no calor escaldante do meio-dia, a hora em que ninguém mais ia. Era sua forma de fugir dos olhares e dos sussurros. Mas naquele dia, no poço de Jacó, ela encontrou um homem diferente, um judeu. E ele fez algo que ninguém jamais havia feito. Falou com ela, com respeito, com verdade e com amor. "Dá-me de beber", disse Jesus. Ela se espantou. "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana?" A conversa, que começou com um simples pedido de água, se tornaria um dos encontros mais transformadores da história. Jesus não apenas a viu, ele a conheceu por completo. Ali, diante de um poço, uma mulher rejeitada se tornaria mensageira da graça. E o mesmo Jesus que a encontrou sob o sol do deserto, quer encontrar você, no seu lugar de sede, solidão e recomeço. Para entender o peso do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, é preciso compreender o abismo que existia entre judeus e samaritanos. Eles compartilhavam a mesma origem, mas estavam divididos por séculos de desprezo. Os samaritanos eram vistos como impuros, descendentes misturados de israelitas e estrangeiros. Os judeus evitavam até atravessar a Samaria, preferindo fazer longos desvios para não pisar naquele solo. Conversar com um samaritano já era um escândalo, mas falar com uma mulher samaritana, sozinha, em público, era impensável. O poço de Jacó, onde essa história acontece, ficava na cidade de Sicar, aos pés do Monte Gerizim, o monte da adoração samaritana. Era um lugar antigo, cheio de memória e conflito. Ali, séculos de separação se encontrariam no olhar de um homem cansado e uma mulher ferida. Enquanto o sol castigava o deserto, Jesus escolheu aquele lugar e aquela hora. Não por acaso, mas por propósito. Porque ele não evita o caminho dos rejeitados. Ele vai até eles. Naquele cenário empoeirado, com um poço antigo e um coração vazio, o céu e a terra se cruzaram. E o que começou como uma conversa sobre água se tornaria uma revelação sobre adoração e verdade. Ela não tinha nome, mas sua dor falava por ela. Vivendo em Sicar, uma pequena cidade da Samaria, era conhecida por todos, mas compreendida por ninguém. Já havia tido 5 maridos, e o homem com quem vivia agora nem sequer era seu esposo. Aquela mulher carregava nos ombros o peso do fracasso e nos olhos o cansaço da rejeição. Cada olhar de desprezo da cidade era uma ferida aberta. Por isso ela ia buscar água ao meio-dia, sozinha, quando o sol queimava e ninguém mais estava lá. Era o único momento em que podia estar em paz, ou pelo menos em silêncio. Mas naquele dia, o silêncio foi quebrado por uma voz inesperada, a voz do Filho de Deus. Jesus não a evitou, não a condenou, ele a enxergou. E no olhar dele, ela não viu julgamento, mas misericórdia. Ele começou com algo simples. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, pediria, e ele te daria água viva. Ela não entendeu de imediato, mas algo dentro dela despertou. Uma sede mais profunda que a do corpo, a sede da alma. Jesus não falou apenas da água do poço. Ele falou daquilo que ela mais tentava esconder, o vazio. E é assim que Deus faz. Ele não expõe para humilhar, mas para curar. Jesus olhou para ela com ternura, mas com verdade, e disse algo que atravessou sua alma. "Vai, chama o teu marido e volta aqui." O rosto dela mudou. A voz, antes firme, agora vacilou. "Eu não tenho marido." Jesus respondeu com compaixão e precisão. "Disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido." Ela ficou em silêncio. Como ele sabia? Como aquele homem, que nunca a tinha visto, conhecia sua história? Mas em vez de condenação, ela encontrou compreensão. Jesus não expôs seu pecado para envergonhá-la, mas para libertá-la. Aquela mulher que evitava todos os olhares estava, pela primeira vez, diante de alguém que a via por inteiro, e ainda assim a amava. Ela tentou mudar de assunto, falando sobre religião,
montes e templos. Mas Jesus a trouxe de volta ao essencial. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O conflito dentro dela não era apenas moral, era espiritual. Ela buscava amor, mas o que realmente faltava era a adoração verdadeira. E diante do poço, Jesus ofereceu não julgamento, mas redenção. Aquela conversa que começou com sede física se tornou uma revelação divina. Jesus olhou nos olhos dela e disse as palavras que mudaram tudo. Eu sou o Messias, aquele que fala contigo. Por um instante, o tempo pareceu parar. O vento do deserto cessou. E o coração daquela mulher, cansado e ferido, finalmente encontrou descanso. O mesmo poço, onde ela buscava água todos os dias, se transformou em altar. Ela não estava mais carregando apenas um cântaro. Agora carregava uma mensagem. Deixou o jarro ali, correu para a cidade e começou a gritar. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mulher rejeitada que evitava as pessoas, agora as chamava para perto. Aquela que se escondia da multidão se tornou a voz que levou a multidão até Jesus. E muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho daquela mulher. O que antes era vergonha virou testemunho. O que antes era solidão virou propósito. Porque quando Jesus te encontra, ele não apenas muda a sua história, ele te transforma em alguém que muda outras histórias. A história da mulher samaritana não é sobre fracasso, é sobre redenção. Ela nos ensina que o amor de Deus é mais profundo do que qualquer erro e que a graça pode florescer até no deserto da vergonha. 3 lições ecoam do poço de Jacó até hoje. Deus vai onde ninguém mais quer ir. Jesus atravessou Samaria de propósito. Ele quebra barreiras, ultrapassa preconceitos e vai ao encontro de quem o mundo abandonou. Talvez você ache que Deus se esqueceu de você, mas Ele está indo ao seu encontro, mesmo que você não perceba. A verdade de Deus não destrói, liberta. Jesus expôs o passado da samaritana, não para condená-la, mas para curá-la. Quando a verdade vem de Deus, ela não fere, ela transforma. Ele não te mostra o que está errado para te envergonhar, mas para te restaurar. Quem encontra Jesus, encontra propósito. A mulher que evitava pessoas se tornou uma evangelista. A vergonha virou testemunho. O vazio virou fonte. Quando você se deixa preencher pela água viva, você se torna um canal dessa mesma água. E se você deseja entender quem foi esse Jesus que transforma vidas, não apenas pela fé, mas também pela história, existe um caminho para se aprofundar. Conheça o curso Jesus à Luz da História, uma jornada pela Terra Santa com o jornalista Rodrigo Álvares. Nele, fé, arqueologia e história se unem para revelar a verdade por trás das palavras de Jesus e dos lugares onde ele caminhou. A mulher samaritana começou o dia como uma rejeitada, mas terminou como uma mensageira da esperança. O mesmo poço que simbolizava sua vergonha se tornou o altar de sua libertação. Ela chegou cansada, sozinha, com um cântaro vazio, mas depois de encontrar Jesus, voltou cheia de vida, de voz e de propósito. Porque quando a graça te encontra, você nunca mais volta o mesmo caminho. Talvez você também esteja cansado, carregando o peso de erros, rejeições e rótulos. Mas Jesus ainda espera por você, no seu poço. Ele não te evita, ele te chama. E se você permitir, ele vai transformar o seu deserto em fonte. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: Jesus, enche-me da tua água viva. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a graça alcança até os lugares mais improváveis. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, novas histórias das mulheres da Bíblia. Histórias que curam, fortalecem e despertam a fé. Se inscreva no canal Nova Graça, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que está sendo transformada pela palavra. E se você deseja se aprofundar ainda mais na jornada de Jesus, entender os lugares onde ele andou, os povos com quem falou e o poder histórico das suas palavras, conheça o curso Jesus à Luz da História, com o jornalista e escritor Rodrigo Álvares. Que a história da samaritana te lembre. Deus transforma rejeição em redenção e sede em missão. Até o próximo vídeo.
e que a graça do Senhor seja a sua fonte inesgotável.